pastor. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Assim em pé como nós estamos, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 8, verso 20. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Não sei se a mídia vai colocar aí na tela, mas confirma ver se está escrito assim aí. Glória a Deus. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos cegos. Salvo. Jeremias 8:20. Não, eu estou falando Jeremias 8:20. A mídia está, né? A mídia ficou animada com o pastor Isaías aqui no testemunho dele. Eu conheço o pastor Isaías há quase 50 anos, irmãos. Nós éramos bem jovens, né? Não é, pastor? Nosso cabelo ainda não estava branco. Amém? Então está aí. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Tome seu assento, por gentileza. Meus amados, é muito importante na nossa caminhada, vez por outra, olhando do lado humano, nós fazemos um check-up na nossa vida, não é verdade? Principalmente depois dos 40 anos, é normal, é comum a gente fazer um check-up para ver como é que está a nossa situação física, emocional, psicológica, etc., né? Também, amados, é importante que nós façamos um checklist, vamos dizer assim, tenhamos um checklist em mão, né? Uma relação, uma lista de algo que seja bem caracterizado daqueles que estão caminhando para o céu, para ver se o nosso caminho está correto, se nós estamos trilhando certo, se há algum desvio, se há alguma situação que nos está levando a uma outra posição, sem ser aquela pela qual nós nos alistamos. Para entender este versículo, irmãos, eu tomei bastante cuidado, né? Porque depois de uma certa idade, parece que a mente fica meio lenta, né? Eu tomei bastante cuidado de não deixar passar nada assim que pudesse ser importante para o teu coração e para o meu coração. Então, nesta manhã, nós vamos estar falando sobre o checklist da salvação, né? Vamos fazer aqui, vamos revisitar, né, tudo aquilo que já aconteceu conosco na caminhada, para que nós possamos ver se está tudo bem, se a nossa saúde espiritual está coerente com aquele propósito de Deus na nossa vida, ou se nesta manhã nós precisamos fazer algum conserto com Deus, né? Então, olha só, para entender esse versículo, irmãos, é importante nós olharmos o contexto mais amplo, né? E aqui, se você se lembra bem, né, aqueles que são estudantes da palavra de Deus sabem, Jeremias expressava a tristeza e a preocupação com a situação espiritual e moral do povo. Havia um declínio, né, espiritual tão grande, irmãos, que aquilo trouxe tristeza no coração de Deus. Então, pelo ministério do profeta Jeremias, Deus mais uma vez fala com esse povo, né? E para nós compreendermos isso aqui, irmãos, há pelo menos 3 aspectos que eu gostaria de pontuar para os irmãos, trazer aqui, né, com bastante serenidade, tranquilidade, para que você possa alimentar a tua alma nesta manhã e verificar se nesse checklist, né, se tem algum item aí que precisa fazer um reparo, né? Eu, há poucos dias, estive no médico lá, fiz um exame de sangue completo, né? Tiraram tanto sangue que eu falei, isso aqui é vampiro, não é, né? Não é possível. Tanto sangue, aqueles negocinhos, parece que foi 10 ou 11 daquilo lá. Falei, meu Deus, como é que eu vou para casa agora, né? Mas aí eu entendi que era necessário para que o meu corpo, o meu organismo, o meu físico, né, pudesse ser analisado integralmente para ver se havia algumas áreas, e havia, viu, irmão? Muitas, que precisava ser reparada. Então, nesta manhã, irmão, diga ao Espírito Santo, Senhor, Tu estás aqui, meu coração é Teu, a minha vida é Tua,
E se há alguma coisa em mim, Senhor, que necessita ser reparado pelo Senhor, ser consertado, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ir contigo, morar na eternidade. Quero tomar posse desta vida eterna que nos foi proposta quando aceitamos a nossa fé. Então, irmãos, esses 3 aspectos principais que eu quero pontuar aqui rapidamente. Primeiro, eu quero falar do ciclo das estações, né? O profeta aqui, ele faz referência, fique com a sua Bíblia aberta nesse versículo aí, que me ajuda bastante. O profeta faz referência à mudança das estações. Ele está indicando aqui que o tempo passou, a colheita, né, a cega, ela terminou, o verão, né, que é o tempo de crescimento e de prosperidade, acabou. O verão acabou. E aí o que ele diz? Mas o povo ainda não encontrou a salvação. Aqui, irmãos, nós temos a primeira aplicação prática desta palavra para o teu e para o meu coração. Olha só. Como o agricultor que trabalhou o ano inteiro é semelhante ao agricultor. Ele olha para o seu celeiro e percebe que ele está vazio. Assim é a vida em Cristo, né? Nós temos que olhar a nossa vida em Cristo e verificar o quanto do Senhor está em nossa vida. Se a nossa vida está tomada pelo Senhor totalmente, né, em totum, ou se ela está a 5%, 10%, 15%, 20%, é muito importante. Imagine o agricultor trabalhar bastante, né, fazer a sua semeadura, e quando chega a época da colheita, ele vai fazer a colheita, e ele coloca a colheita lá no seu celeiro e olha, mas espera aí, o que está acontecendo, né? Não imaginava que o meu celeiro era tão grande assim, ou que a minha produção foi tão pouca, né? Então, que nesta manhã o Espírito Santo nos faça refletir sobre esse ponto, que nós possamos entender o propósito de Deus, o que não aconteceu lá quando Jeremias foi usado por Deus. A segunda coisa que eu quero pontuar aqui também, irmãos, neste versículo, né, é sobre a desobediência e o julgamento. Jeremias destaca que o julgamento de Deus está próximo, porque o povo insistia em seus pecados, mesmo após muitas advertências. Sabe, irmãos, aquele pai que chama o filho repetidamente e ele continua ignorando, né? Assim é o povo, né, que ignorou a voz de Deus e o tempo de correção chegou. E quando o tempo de correção chegou, irmãos, é inevitável, porque nós conhecemos o processo da lei da semeadura, né? Há até uma expressão que a minha avó gostava muito de usar. Quem planta vento, colhe tempestade, né? Então, é por isso que nós fomos chamados para produzir frutos dignos da nossa vida transformada e liberta por Deus. Você pode dar um glória a Deus, amado? E o terceiro aspecto aqui da minha observação nesse texto é a necessidade do arrependimento. Sem arrependimento não há conserto. Sem arrependimento não há mudança de direção. O que é a mudança de direção? Eu estou indo por aqui, mas de repente eu percebo que não é esse o caminho. Espera aí. E eu não posso simplesmente mudar 10% do grau e achar que estou no caminho. Não, não. Às vezes, lá atrás, eu deixei muito a direção que estou seguindo. Então, eu tenho que dar meia volta, né? Como a gente, quando estava no quartel, né, pastor Humberto? Meia volta, vou ver, né? É voltar totalmente para dar sequência nisso lá. Bom, meus amados, o que eu queria também dizer aqui, tendo em vista esse cenário, né, do profeta Jeremias, quando que isso aconteceu? A palavra ficou só na profecia de Jeremias ou ela teve o seu cumprimento? Muitas vezes, irmãos, nós temos que sempre lembrar, muitas vezes não, sempre, que a palavra de Deus ela não volta vazia. Não é verdade? E o propósito pelo qual ela é mandada, ela vai se cumprir. Vai chegar o tempo do cumprimento, né? E que bênção é quando se cumpre em relação às bênçãos de Deus, às promessas de Deus, porque Deus deseja abençoar o seu povo, né? Deus tem prazer em abençoar aqueles que nele confiam, né? Mas também a semeadura vai depois identificar o tipo de fruto, né? Então, olha o que aconteceu.
Essa palavra do profeta Isaías, ela se cumpriu literalmente, espiritualmente e profeticamente. E quando foi isso? Aqui eu tenho uma referência que no ano 605 a.C., foi quando essa palavra ela foi produzida, segundo a referência nos dá, pelos lábios do profeta Jeremias. Já nessa época, o Nabucodonosor está se preparando para entrar em Jerusalém, para invadir Jerusalém. E o povo não acreditava nisso. Não, imagina, isso é só especulação, isso aí é só conversa fiada. Imagine se Nabucodonosor vai entrar aqui, vai tomar Jerusalém, vai destruir Jerusalém. De jeito nenhum. E aí o que aconteceu? Literalmente, ocorreu a destruição de Jerusalém e o início do cativeiro babilônico no ano 586. Então, esta profecia ela se cumpriu exatamente 19 anos depois que o profeta Jeremias foi usado por Deus. Duas coisas. Eu não sei aquilo que Deus tem falado para a tua vida, mas eu desejo no meu coração que sejam promessas maravilhosa de que Deus tem. Porque esse, como eu disse e repito, é o propósito de Deus. Deus quer abençoar-nos. Deus quer que nós estejamos aqui recebendo 100% a mais e, por fim, a vida eterna, né? Mas tudo depende de nós. Então, imagine que nós estamos numa estrada, né? E essa estrada vai nos levar ao destino eterno, que é o que está acontecendo. E eu vou apresentar aqui alguns pilares, alguma substância, né, nas quais, nessa substância, precisamos estar firmados, fazendo avaliação se o nosso caminhar está indo de acordo ou não. Vocês estão me entendendo ou não? Está indo bem até agora? Amém. Então, o primeiro pilar é o pilar da fé em Jesus Cristo. A primeira certeza, irmão, de salvação é crer de verdade que o Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida e é o nosso Salvador. Você crê isso no teu coração? Louvado seja Deus. Então você já tem esse primeiro pilar, você tem essa primeira substância sólida na tua vida. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque a palavra de Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Fala em João capítulo 3,16, né? Que deu o seu Filho para a salvação, né? Segundo, sem fé é impossível agradar, Hebreus capítulo 11, verso 6. Então, se não existir fé no nosso coração, é aquilo que o pastor Elias falou aqui, né? Quando a fé, irmãos, abre os céus, a fé move a mão de Deus. Tem até um corinho que fala isso, né? Fé move a mão de Deus, a sua palavra é viva. Então, nesta manhã, irmãos, permita que o Espírito Santo esteja gerando fé no teu coração. Que o Espírito Santo esteja fazendo o teu crescimento, né? Alimentando a tua vida de tal maneira que esse crescimento esteja saudável, né? É o exemplo, por exemplo, que eu quero dar, alguém que entra num barco para atravessar um rio caudaloso ou atravessar o mar, né? Qual é a certeza que ele vai chegar do lado de lá? A certeza dele está na embarcação ou está na mão poderosa do Senhor? Está na mão de Deus. Por quê? Porque na travessia pode acontecer uma tempestade, né? Pode acontecer um vazamento no barco ou coisa parecida, e aí nós acabarmos de naufragar. É por isso que a fé, irmãos, ela é o fundamento firme que nós precisamos ter na nossa vida. A segunda coisa, o segundo pilar, irmão, é a confissão do pecado e o arrependimento. É o que não aconteceu lá quando Jeremias trouxe essa palavra. Eles ouviram, entrou pelo um ouvido e saiu pelo outro. Eles estavam crendo só naquilo que seus olhos viam. Estavam confiando apenas naquilo que era material. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é real. Quando Deus fala, irmão, não há dúvida nenhuma. Então, confissão de pecados e arrependimento, irmãos, é o que vai nos levar à salvação e à manutenção da nossa fé viva em Cristo Jesus. 1 de João, capítulo 1, verso 9, diz, se confessarmos os nossos pecados.
Como Deus se agrada, irmão, quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, né? Reconhecemos que estamos débeis e que precisamos ser fortalecidos pelo seu poder. E é por isso que nós nos alimentamos. Por exemplo, no lado humano, nós tentamos manter uma dieta saudável, e eu quem o diga, né? Para tentar ver se a gente consegue, né? Ser revitalizado, ter força para continuar caminhando. Na vida espiritual, a mesma coisa, irmãos. Essa dieta espiritual que nós recebemos aqui na igreja, através da oração, através do jejum, através da palavra de Deus que nos tem sido ministrada, faz com que nós cresçamos na graça e no conhecimento. Então, olha só, um homem, por exemplo, que carrega uma mochila cheia de pedras, sente o peso aumentar a cada dia. Se ele começa, vamos por 30 quilos de pedra nas costas, e ele vai andando, nas primeiras horas parece que ele não sente muito. Mas depois de 1 hora, 2, 3, a coisa começa a pesar. E vai chegar um momento que aquilo vai derrubá-lo, né? Vai colocá-lo ao solo. Então, mas quando ele se livra desse peso, ele nem acredita. Meu Deus, como pode, né? Assim somos nós, irmão. Quando deixamos os nossos pecados, quando confessamos ao Senhor o nosso pecado, né? E Deus nos livra da culpa do pecado. E é só Jesus que pode nos livrar da culpa do pecado. Amém, irmãos? Glória a Deus. O terceiro pilar aqui, irmãos, é o testemunho do Espírito Santo, né? Que nós precisamos ter na nossa vida. Romanos 8,16 diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, né? E é uma realidade, irmãos, né? Ontem à tarde isso aconteceu comigo claramente, né? 6 horas da tarde o Espírito Santo fala para mim, ó, se prepara que você vai ministrar a palavra lá. E como quem diz assim, abre aspas para mim aí, né? E o meu povo lá é exigente, né? Eu falei, ô Jesus, tem misericórdia, né? E tem certeza, porque é acostumado a receber a pregação do nosso pastor e dos pastores que aqui estão, a nossa dieta ela já está bem avançada, né? Uma dieta de um paladar bem gostoso, né? Então, quando o Espírito Santo diz assim, o Espírito testifica com o nosso espírito, irmão, ele está dizendo que nós somos servos do Deus vivo. E ele nos faz entender quantas vezes seja sincero comigo aqui agora, quantas vezes você está teimando numa coisa, o Espírito Santo pega, você ouve a voz do Espírito Santo no teu coração, dizendo, meu servo, não é por aí. Minha serva, não é isso que eu quero. E a gente leva um susto, não é verdade? A gente leva um susto e corrige a nossa rota, né? Então, é como, por exemplo, um filho que reconhece a voz do pai no meio da multidão, né? Um filho que está meio perdidão lá, e de repente ele ouve uma voz, Geraldo, onde você está, Geraldo? Alcino, onde você está, né? Eu sei, é o meu pai que está me chamando, né? Então, nesta manhã, irmãos, Deus está te chamando para você firmar os teus pés, os teus passos com o Senhor, para ter uma vida abençoada, uma vida que esteja regada pelo Senhor e cada vez mais conservando essa comunhão com o Espírito Santo. E o quarto pilar, irmão, é a perseverança na fé e na obediência. Tudo isso faltou aos hebreus, né? Faltou a eles quando o profeta Jeremias trouxe esta palavra tão maravilhosa, né? O quarto pilar, perseverança na fé, irmão, quer dizer, conforme Mateus capítulo 24, verso 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Não adianta a gente sair, por exemplo, uma vez eu participei de uma corrida de São Silvestre, né? Lá em Maringá, eu ainda era adolescente, jovem. E eram não sei quantos quilômetros lá, 10 quilômetros, por exemplo. E eu saí rasgando, né? Saí numa velocidade que quem olhou falou, nossa, esse camarada vai chegar em primeiro lugar. Só que 500 metros depois eu já estava com a língua quase fora da boca e pedindo água já, né? Então, o importante não é você sair com tudo, é importante também, mas o importante é você permanecer firme no propósito de Deus, né? Para você poder chegar lá com alegria na sua alma. Amém, irmãos? Glória a Deus. E por fim, o último pilar que eu quero falar é sobre os frutos
do espírito e o amor ao próximo. Vocês percebam que aqui existem alguns fundamentos que são atinentes à nossa fé, à nossa vida cristã. É aquilo que a gente costuma falar, né? Conditio sine qua non. Pastor Humberto gosta muito de citar essa expressão em latim, né? Conditio sine qua non. Condição sem a qual não. Se não existirem essas condições na nossa vida, no nosso caminhar, não está existindo vida cristã. Então, quando eu faço esse check-up, né? Quando eu pego esse checklist e começo a listar o meu comportamento diante de Deus, eu vou encontrar alguma falha em algum lugar que eu preciso mudar e me consertar, né? Então, a palavra de Deus diz em João, capítulo 13, verso 35, nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, frutos do Espírito e amor ao próximo, né? Então, uma árvore não precisa se esforçar para provar quem é, se é boa, né? Se seus frutos a revelam. Assim como também o cristão, o amor, a paciência, a fé, a bondade, o domínio próprio mostram ao mundo que Cristo vive em nós. Então, sem esses 5 pilares, irmão, né, que eu já citei aqui, e vou só lembrar, né, a fé em Cristo Jesus, a confissão de pecados e arrependimento, testemunho do Espírito Santo, perseverança na fé e obediência, e frutos do Espírito e amor ao próximo, sem estarmos firmados e termos esta base espiritual, alguma coisa está faltando em nós. E se está faltando, nesta manhã, Deus deseja completar a nossa vida. Ele deseja, irmão, que nós estejamos com Ele por inteiro, né? Não podemos estar assim, com meio... Existe possibilidade, pastor Sérgio, de dar só meio coração para Jesus? Ou a sua esposa, irmã Ilma, gostaria de ter só a metade do seu coração? De jeito nenhum, né? Seria possível a gente amar pela metade? Não tem como, né, pastor Sérgio? O senhor, como bom carioca, né, pode dizer isso, né? Então, meus amados irmãos, acho que não mesmo, né? Então, meus amados, agora eu quero fazer com vocês o checklist aqui da salvação e quero que vocês me ajudem, né? Reforçando cada um dos itens. Então, por exemplo, eu vou falar, fale comigo aqui, fé em Cristo Jesus. Quando você está expressando fé em Cristo Jesus, desculpe eu falar você, né? Porque eu acho que eu sou aqui o ancião, né? Então, eu acho que tenho até esse direito, né? Mas é o senhor, a senhora, né? Então, quando eu falo fé em Cristo Jesus, no meu checklist, eu estou dizendo, confio plenamente nele. Senhor, eu confio no Senhor. O pastor Elias trouxe um exemplo prático aqui. E sem uma fé total e absoluta, irmão, Deus não pode operar na nossa vida, porque a incredulidade é inimigo de nós recebermos as bênçãos do Senhor, né? O segundo ponto do checklist aqui, arrependimento e confissão. Fale comigo, arrependimento e confissão. Isso quer dizer, eu tenho deixado todo o pecado, tenho deixado todas aquelas manias, né? Aquela forma que eu vivia antigamente, ou eu deixo lá na prateleira de casa e depois eu vou lá e pego novamente, né? Então, é importante que a gente tenha esse compromisso de arrependimento e confissão, né? Arrepender e confessar. É como a palavra de Deus diz lá em Provérbios, né? Que aquele que deixa, que confessa e deixa, alcança misericórdia, né? Mas, para alcançar a misericórdia, tem que confessar. E confessando, tem que deixar. Né? Se não deixar, se continuar no erro, não vai adiantar nada, né? Aí a coisa é inepta, não é mesmo? Terceira coisa, irmão, do nosso checklist aqui, o batismo, né? Por que o batismo é importante? Porque ele dá testemunho da nossa fé. Então, fale comigo, batismo. Eu tenho certeza que todos nós aqui já passamos pelo batismo, né? Somos membros do corpo de Cristo, ceamos, né? Cercamos a mesa e ceamos. Então, esta expressão batismo quer dizer, eu já dei testemunho público da minha fé, né? Já dei esse testemunho dizendo que agora eu sou do Senhor. Quarto, o Espírito Santo, fale comigo, o Espírito Santo.
O que eu quero dizer aqui com o Espírito Santo, irmão, é: eu tenho ouvido a sua voz, tenho ouvido a voz do Espírito Santo. É muito importante isso, irmãos, né? Eu me lembro que uma fase da minha vida foi muito difícil, é a fase profissional, né? Eu fui pai aos 22 anos, depois aos 23 nasceu a segunda filha, e antes dos 25, a terceira já estava em casa, e antes dos 30 já tinha as 4 filhas. Então, a responsabilidade é muito grande, né? Eu casei com 20 para 21 anos, né? A Ruth com 17. Então, a gente vivia buscando crescer profissionalmente para poder atender as necessidades da família. Isso é louvável fazer isso, né? Só que muitas vezes eu fiz da maneira errônea. Em vez de falar com o dono dos céus e da terra, todo o ouro, toda a prata está nas mãos do Senhor, muitas vezes eu insistia fora desse propósito. Então eu queria uma coisa, em vez de pedir para aquele que podia dar, e aí a coisa dava tudo certo. Mas o dia que eu entendi a dinâmica, né, e a matemática de Deus para a minha vida, aí eu passei a falar assim: Senhor, olha, eu não vou mover um passo se o Senhor não for comigo. Aquilo que o pastor Elias falou. Se o Senhor está aqui comigo, esse é o propósito de Deus, então eu vou nessa. Se não, Senhor, estou fora, como dizia, né? Então, amados, 5, oração e palavra. Repita comigo. Oração e palavra. O que eu quero dizer com isso, nesse checklist? Estou querendo dizer, irmão, se eu tenho nutrido a minha alma diariamente, né, com o meu devocional, com a palavra de Deus, com a minha oração, eu estou nutrindo a minha alma, estou alimentando convenientemente a minha alma, né? 6, comunhão com a igreja. Mais alto, comunhão com a igreja. Isso. Isso quer dizer o seguinte: eu caminho em unidade com o corpo de Cristo, ou tem alguém lá na igreja, aqui na igreja, que, tudo bem, eu amo essa pessoa, mas não quero nem ver a cara dela, né? Será que isso acontece? Eu acho que não, né, irmão? Graças a Deus, nós somos bastante transparentes. E no checklist da salvação, irmão, é muito importante essa comunhão com os irmãos. Nós não podemos, porque se eu não tenho comunhão com o meu irmão, com a minha irmã, né, que eu estou convivendo, como é que eu vou ter comunhão com Deus? Longe disso, né? 6, comunhão com a igreja, isso eu já falei. 7, testemunho e evangelização. Fala comigo. Testemunho e evangelização. O que quer dizer isso, irmãos? Eu tenho refletido o amor de Cristo, ou seja, nesse checklist eu estou fazendo notório a pregação do Evangelho, em primeiro lugar, através da minha vida, ou eu estou pregando com a minha voz e despregando com o meu testemunho, né? É muito importante a gente fazer essa ressalva, né? 8, perdão. Isso, está atento aí, hein? Glória a Deus, parabéns, irmã. 8, perseverança na fé. Repita comigo. Perseverança na fé. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho permanecido firme nas provas. Irmãos, é muito importante, porque o cristão, ele tem a fundamentação de Deus na sua vida. E o apóstolo Paulo, certa feita, ele dizia assim, ele disse assim: para mim, o viver é Cristo e o morrer é prêmio, é ganho. Então, se eu perguntar aqui para os irmãos, quantos querem morar no céu com Jesus? Deixa eu ver, levante sua mão. Tá. Só que para que isso aconteça, nós temos que estar vivendo a nossa vida, né? Esse checklist aqui não pode ter, eu não posso acertar 70% do checklist, né? Na pontuação, eu estou ficando com 7%, né? Ou 8%. Não, irmão, tem que corresponder 100%. Enquanto não chegar no 100%, nós estamos devendo para o Senhor, né? E agora é o 9, né? 9. Diga comigo, amor e serviço. Isso, estou gostando, viu? O que eu quero dizer com isso, irmão? O amor e serviço, eu quero dizer que eu tenho servido e amado desinteressadamente, eu tenho feito o que eu faço na casa de Deus, por amor, sem nenhum interesse de cunho pessoal, a não ser aquele de crescer junto com os meus irmãos. Essa pergunta nós temos que responder para nós mesmos, né? E, finalmente, encerrando, já estou terminando aqui, viu? Vocês pensavam que eu ia
falar 1h30, né? Pensa que eu não sei? 10, diga comigo, esperança na volta de Cristo. O que eu quero dizer com isso, irmão? Quero dizer que eu vivo aguardando a vinda de Jesus, ou a vinda de Jesus para mim me faz ter medo. Né? A Ruth tem uma sobrinha que na virada do ano para o ano 2000, o ex-marido da Regiane, que partiu para a eternidade, está com Jesus, né, o Gerson, ele chegou na casa da Elza dizendo assim, olha, onde está a Ruth e o Alcir? Onde está? Eles sumiram, desapareceram. E aí ela começou a chorar, ficou desesperada. Falou, o que está acontecendo? Jesus voltou, Elza. Jesus voltou e nós ficamos, Elza. Irmãos, ela ficou 3 dias de cama doente, porque ela acreditou naquele momento que realmente Jesus tinha vindo e ela tinha ficado. Então, a esperança da vinda de Jesus, ela tem que bater forte no teu coração. Você tem que desejar, ansiar ardentemente no teu coração, né? Tem até um hino que fala, né, irmão Tinha? Que bom seria se Jesus voltasse agora, né? Não tem esse hino? Que bom seria se Jesus voltasse agora, né? Quantos daqui podem dizer assim, Senhor, que seria bom, acabaria toda a luta, todo o sofrimento, toda a decepção, e nós estaríamos com o Senhor na eternidade. Pois bem, irmãos, agora, finalmente, já estou concluindo, é dizer aos irmãos, certa feita um viajante perguntou a um sábio, olha que coisa interessante, como saberei se eu estou no caminho certo? Nós aqui já podemos dizer se sabemos ou não, porque esse checklister, né? Essas 10 perguntas que você respondeu no teu coração, já está dando um parâmetro aí, né? Eu sei que o Espírito Santo tem falado no teu coração nesta manhã, e você já sabe a tua resposta, né? E eu espero que seja 100, né? Seja 10, não é verdade? Então, como saberei se estou no caminho certo? E o sábio respondeu, olhe para trás e veja se há marcas de amor. Aleluia. Olhe para sempre e observe se há esperança. Então, quando nós, na nossa caminhada cristã, né, eu, pela bondade do Senhor, desde os 6 anos de idade, na casa de Deus, né, quando eu olho para trás, eu observo isso, né? Algumas vezes eu tive alguma coisinha lá, mas Jesus teve bondade e misericórdia, né? Então, se você olhar para trás, nesse momento, fazendo essa retrospectiva, você percebe que há marcas de amor, há marcas que você deixou em vidas, há situações que você, pela bondade de Deus, você soube ter um comportamento ímpar e deixar ali um exemplo de Cristo. É muito importante essa resposta para o teu coração. E olhe para frente se há esperança. O que aconteceu até aqui? Renova a esperança de que nós estamos no caminho certo, trilhando certo, com a nossa vida certa, no altar de Deus? Então ele diz assim, então continue, porque você está no caminho da salvação. Então, nesta manhã, irmãos, para encerrar com o último versículo que eu quero deixar para os irmãos, quero até pedir para a mídia colocar aqui na tela, para chamar bastante atenção sua nesta manhã. Com muita satisfação, eu trouxe esse pequeno esboço aos irmãos, orei, busquei do Senhor, para que isso pudesse trazer ao seu coração, gerar uma expectativa, né, de você ter um momento de comunhão com o Senhor, um momento de reflexão, e se porventura alguma coisa saiu fora dos trilhos, você sabe que há oportunidade, né? Há momento. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Por favor, coloca aí na tela para nós aí. Preste bem atenção, irmãos, porque o motivo da destruição do povo de Israel, do sofrimento, às vezes que foi levado a cativo, foi justamente por não observar aquilo que a palavra de Deus fala, né? Então diz assim, e se o meu povo, isso aí é uma condicionante, né? Uma condicional. Se o meu povo, por que se o meu povo? Porque Deus, ele não obriga ninguém a servi-lo.
Não é verdade? Deus nos deu o livre-arbítrio, nos deu essa capacidade de poder fazer a escolha. Eu sei que nós que estamos aqui na casa do Senhor, nós estamos aqui porque queremos ir com Jesus, né? Queremos um dia morar nas mansões celestiais. Mas tem muita gente que está escolhendo o inferno. Por quê? Está rejeitando a salvação, rejeitando ter uma vida no altar de Deus, né? Fizeram esta opção, estão lá, e alguns estão enganados, né? E é justamente nesse propósito que a igreja existe, para tirá-los de lá, né? Então, olha só, e se o meu povo, condicional, que se chama pelo meu nome, nós somos cristãos, irmão, gostamos de falar, né? Somos da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, belemita, glória a Deus, né? Que se chama pelo meu nome. Agora vem a primeira condicional, se humilhar. Se humilhar, irmão, a humilhação, quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. E orar, né? Humilhar e orar. E buscar a minha face, né? Então, nós temos que continuamente, nesse processo que nós estamos, meus amados, buscar a face do Senhor. Buscar a face do Senhor significa buscar a sua presença para nós estarmos e vivermos, né? E se converter dos seus maus caminhos, né? Não adianta nada se a pessoa faz os 4 itens anteriores, mas não se converte dos seus maus caminhos. Deixar a velha prática, deixar o velho costume, né? Realmente ter um processo de conversão. Aí, o que acontece? Olha o que o Senhor fala. Então, né, desta forma, eu o ouvirei dos céus. Deus está ouvindo, né? Ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sarar a terra, irmão, é tirar tudo aquilo que está impedindo nós de termos comunhão com o Senhor, de vivermos uma vida íntegra, é sarar a terra, né? É fazer um processo total e completo. Coloque sobre os seus pés. Então, irmãos, ao encerrar esta breve meditação, né, eu gostaria de dizer aos irmãos, qualquer um ou todos nós que aqui estamos, somos dependentes do Senhor. Nós dependemos do Senhor para tudo. E nós precisamos manter essa dependência nossa com Deus. Porque no momento que nós nos considerarmos autossuficientes, nós vamos achar que nós somos igual a Deus ou somos, né, parecido com Deus nós temos que ser, né? Que a Bíblia diz que nós fomos chamados para isso, né? Termos a estatura do varão que é Jesus Cristo, né? Amém? Então, nós fizemos aqui a apresentação, eu gostaria de saber, tem alguém que pela primeira vez veio aqui a um templo evangélico, ou veio aqui a esta igreja, e ouviu esta palavra? Nós aqui oramos, louvamos a Deus, ouvimos testemunho, e tudo que nós fizemos aqui foi do fundo do nosso coração. Nós temos compromisso com esse Deus que nos tem tirado do lamaçal do pecado, né? Esse Deus que tem curado as nossas enfermidades, tem curado a nossa alma, e nós temos prazer de falar do seu amor, mas Deus também deseja alcançar a sua vida. Temos alguém aqui? Levante a sua mão. Eu quero orar por você, queremos orar por você. Alguém que o nome não foi anunciado lá? Não tem? Agora eu quero fazer um segundo apelo, irmãos. Não é vergonha a gente se sentir, muitas vezes, enfraquecido na jornada, desanimado, não é vergonha. A vergonha é a gente deixar passar a oportunidade, né, pastor Humberto, de ter uma renovação com Deus, de pedir ao Senhor que nos receba e faça aquele processo de restauração completa. Não sei se tem alguém, uma irmã, feche os seus olhos, uma irmã, um irmão, que deseja receber oração para que Deus entre na tua vida de uma maneira especial. Glória a Deus. Lembre-se que o Senhor te ama, você é amado do Senhor. E os momentos que nós fraquejamos, irmão,
Isso mostra a nossa natureza como seres humanos, né? Mostra que quando isso acontece, que nós não podemos nos afastar do Senhor. Há mais alguém? 30 segundos para você vir aqui. Nós vamos estar orando por você. Nós te amamos. Você faz parte da comunidade cristã da fé em Cristo Jesus, na Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E o nosso prazer é estarmos juntos, orando, buscando a face do Senhor, comungando desse mesmo sentimento, desta mesma alegria e desse mesmo propósito. A mesma profecia que foi trazida pelos lábios de Jeremias, irmãos, para aquele povo, ela é a palavra de Deus e ela continua ecoando aos nossos ouvidos nos dias de hoje. Deus nos dá a oportunidade, fala conosco e nos mostra a necessidade que nós temos de estarmos afinados com o Senhor, de estarmos com a nossa vida no altar de Deus. E se alguma coisa saiu fora do controle, nós podemos voltar. Por quê? Podemos dar marcha ré no nosso carro e dizer, vamos começar onde nós paramos. E é esse propósito de Deus nesta manhã, com a tua vida e com a minha vida. Amém? Eu quero convidar aqui o pastor Augustinho para estar fazendo esta oração. Que Deus abençoe os irmãos e que a palavra de Deus possa trazer ao teu coração a alegria, o gozo, renovando a saúde espiritual, trazendo uma renovação na nossa esperança e nos mantendo cada vez mais firmes com o Senhor Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Senhor, nós estamos na tua presença, continuando louvando, adorando, exaltando e bendizendo o teu nome. Somos gratos, meu Senhor, pela palavra ministrada aos nossos corações. Senhor, que a tua palavra possa frutificar, possa criar em nós o senso de mudança, necessidade de mudança, Senhor. Estamos aqui, Senhor, porque precisamos do Senhor. Reconhecemos que sem o Senhor não somos nada e nada podemos fazer, meu Senhor. Somos totalmente dependentes do Senhor. Pai, que a tua palavra ela possa frutificar, possa mudar aquilo que precisa ser mudado, meu Senhor. Muda em nós, Espírito do Senhor. Toca nas nossas mentes, no nosso coração. E que nós possamos sair daqui, Senhor, diferentes. Senhor, honrando e glorificando o teu nome através das nossas vidas, através do nosso testemunho, através das nossas ações, das nossas palavras, Senhor. Pai, em nome de Jesus, continua conosco. Continua conosco, Senhor, falando conosco. Abre, Senhor, a nossa mente e o nosso coração. Senhor, cria em nós um desejo de mudança, um desejo de te agradar a cada dia mais, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, continua abençoando o teu Filho, que ministrou a tua palavra, Senhor, usando com glória, com louvor e honra para o teu nome. Abençoa também o nosso pastor, Senhor, ali naquele retiro, Senhor, e todos aqueles que estejam lá, Senhor, que possam vir renovados, Senhor, prontos para continuar fazendo a tua obra, Senhor. É a nossa oração com ações de graças, em nome do Senhor Jesus. Amém.